Bora entender tudo que aconteceu nesse episódio 6 com a Brianna e com o Roger em relação a como que essas coisas aconteceram no livro. Se você não assistiu o episódio ainda, assiste o episódio, depois você vem cá para não ter perigo de você ficar perdido ou ficar sabendo alguma coisa sem querer saber. E não se preocupa que eu não gosto de dar spoiler assim escancarado. Se tiver algum spoiler, eu aviso e dá tempo de você sair do vídeo, tá bom? Então bora lá. A análise da maior parte do episódio, que contém aí a Claire, o Jamie, o Ian, a Rachel, tá nesse link aqui do card, que é um vídeo separado. Aqui a gente vai falar da Brianna e do Roger. A presença desses personagens nesse episódio começa com o Roger indo conversar com o diretor da escola. Ele vai lá para poder entender, até num certo tom de tirar uma satisfação do porquê que a professora bateu no Jamie. Por que aquilo aconteceu? Só porque ele conversou em gaélico. No livro, o diretor ainda comenta: eu achei que era sua esposa que ia vir aqui e o Roger não, né? Tipo, se a Brianna chegar aqui, a Brianna vai ficar muito brava nessa situação, então eu mesmo vim. E uma das coisas que tem bem diferente do livro com a série nesse ponto aí é que nesse ponto o diretor oferece um trabalho para o Roger para ele poder ensinar gaélico ali na escola. Só porque isso vai num passo bem mais devagar no livro. E eu já vou te explicar como que isso acontece no livro. Mas antes, olha só, no episódio a Brianna finalmente comenta o que ela sentiu quando ela estava ali no túnel e ela vai descrevendo aquela sensação enquanto o Roger escreve aquilo lá no manual do Viajante do Tempo, que ele começou a escrever alguns episódios atrás. E aí a gente vê eles analisando o mapa e teorizando sobre os locais onde estão os círculos de pedra que fazem essas viagens no tempo. Eu tô pensando seriamente em trazer um guia aqui com todos os locais que tem esses círculos que representam as passagens no tempo em que tem na série Outlander. O que você acha? Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. E depois disso, que eles comentam sobre isso, que eles analisam esse mapa, a gente vê o Roger indo para a primeira aula de gaélico que ele vai dar na escola. A Brianna até fala: você tá atrasado. E ela junta todo o material dele que ele pede, coloca na pasta e ele vai para a escola. E a gente viu nesse episódio que quem chamou para poder dar aula de gaélico foi o diretor da escola. Só que no livro isso aí acontece em uma reunião da maçonaria. Lá na 6ª temporada a gente descobre que o Jamie era um maçom lá em Edsmir. E durante o livro 6, Um Sopro de Neve e Cinzas, nós vemos várias reuniões entre os maçons lá na Cordilheira dos Frasers. Dentre eles o Roger, o Jamie e o Tom Christie. E no tempo presente, em 1980, o Roger vai em uma reunião da maçonaria. E lá ele encontra vários dos pais dos colegas do Jamie. Nesse momento do livro, o Roger ele ajuda com a manutenção do coral da igreja. Então ele já conhece alguns pais das crianças ali da região. E enquanto ele está lá nessa reunião da maçonaria, que está ali no período em que está todo mundo ali na entrada, né, conversando e se cumprimentando, o pessoal comenta sobre aquilo que aconteceu na escola do Jamie. Por quê? Porque é os pais das crianças que tá ali, sobre a questão dele falar em gaélico. E aí que surge a ideia dele dar uma aula em gaélico só para poder mostrar para o pessoal que, olha, né, aqui é a língua do nosso povo e tudo mais. E é uma aula que acontece na escola, mas de uma forma mais aberta. E é por isso que a gente vê crianças, adultos e idosos lá na aula do Roger. E durante essa primeira aula dele lá, ele passa uns papéis em que vai ter escrita a música que eles vão cantar ali, e junto desses papéis, o livro dele, do Guia de Viajantes no Tempo, tá junto dos papéis. Pois a Brianna colocou na pasta dele por engano, porque ela só pegou tudo ali e colocou na pasta. Que é o colega de trabalho da Brianna, ele já tinha conhecido o Roger, tá? Ele conheceu o Roger lá na reunião de maçonaria. Na hora que os papéis estão passando por ele, ele encontra o livro, passa os papéis para frente e tira o livro. E ele fica lendo esse livro ali durante essa aula do Roger. E no final da aula, é interessante você ver o Roger conversando com o pessoal e ali no fundo você vê o Rob fechando o livro e amarrando ele ali e se preparando para entregar para o Roger. Você reparou isso? E ele comenta com o Roger que, olha, eu achei isso aqui, eu acho que não estava no lugar certo, né? Talvez estava por engano. Você está escrevendo um romance, por um acaso? Eu olhei um pouco e eu queria ler, né? Quando você terminar de escrever. E acaba que ele acaba marcando de ir lá na casa do Roger posteriormente. E no livro, uma das desculpas que vai, vamos chamar assim de desculpa, né, que aproxima o Rob com o Roger, é que o Rob ele tem um amigo ou um primo, não lembro exatamente, mas que é um arqueólogo e que ele queria dar uma olhada lá no quintal de Lallybroch, porque lá tem algumas coisas interessantes aí que
é de interesse do arqueólogo. E aí começa a estreitar os laços entre o Roger e o Rob. Só que aqui na série já cortou direto e olha, eu não achei que fez mal nenhum, tá? Na verdade até foi interessante porque às vezes tem coisa no livro que traz muitos detalhes, que é muito bacana de saber, mas tem algumas coisas que eu falo, nossa, ficou tão melhor ali na série que foi rapidinho. E o ponto é que no preview do próximo episódio você vê que eles estão jantando lá na casa da Brianna. E depois disso a gente vê o Roger lá na casa dele preparando o jantar e de repente ele vê alguém ali na janela e ele vai lá fora para poder descobrir quem que é essa pessoa. E essa cena, gente, que cena que foi essa? Essa cena dele descobrindo essa pessoa que ronda a casa deles, esse Nickel V. Nossa, foi sensacional ver o Roger correr atrás dele e dar esse soco na cara dele. E se você acha que esse soco é só porque o cara tava assombrando a casa dele e assustando os filhos dele, não, é porque o Roger reconheceu ele. Mas deixa eu te falar como que isso aconteceu no livro. O Roger, ele estava ali reconstruindo a velha capela que tem ali em Lallybroch. E ele estava trabalhando com uma pá e tudo mais, e aí de repente ele vê que chega alguém de boa. E ele pergunta para essa pessoa, né? Posso te ajudar? E ele repara que a pessoa tá assim, mais esfarrapada, né? Mais descuidada. E o homem responde, é uma igreja, hein? Então eu acho que eu vim pedir santuário. E nesse momento o Roger percebe que ele conhece ele, chega e dá um soco na cara dele. E a gente já vai falar do porquê desse soco. E eu tô pensando em preparar um vídeo contando pra vocês todos os detalhes de quem é essa pessoa e como que o Roger conhece ele, pois o encontro dos dois, do Roger e dessa pessoa, na série, deu uma boa adaptada, sabe? Para não falar que eles modificaram muita coisa, mas no livro tem uns detalhes bem interessantes sobre esse encontro deles ali no passado. Lá na temporada 5, tá? É quando o Roger, ele é enforcado. E agora eu vou falar aqui alguns spoilers agora no finalzinho do vídeo, para você que já quer saber de algumas dessas coisas. Só que se você não quer receber nenhum spoiler, tá? Eu agradeço muito a sua atenção até esse momento do vídeo. Te espero aqui na próxima comparação do Outlander com os livros. E atenção que se você não quer saber spoiler, saia desse vídeo agora. Essa pessoa que tá ali no Roger é um viajante do tempo, que ele se chama William Beckley Mackenzie. Ele é o filho do Dougal com a Gaylis. Você se lembra que a Gaylis, ela estava grávida do Dougal, que ela tinha ido lá no julgamento por bruxaria, ela estava grávida e esperaram ela dar à luz para poder, supostamente, né, ter a sentença dela, depois ela viveu ainda e toda aquela coisa toda. E o filho dela sobreviveu e eles deram o menino para outra família ali cuidar deles. E essa pessoa, esse menino, esse William, né, que é o antecedente do Roger, né, um tataravô do Roger, ele acabou viajando no tempo por acidente, minha gente. Sem entender nada sobre o assunto, sem saber que ele era filho do Dougal, muito menos que ele tinha Jocasta ali na Carolina do Norte. Ele estava ali passando dificuldade. A Jocasta era a tia dele e nem ela sabia da existência dele, nem ele sabia da existência dela. E no próximo episódio ele vai contar todos esses detalhes pra Brianna e pro Roger. Ele vai ficar ali na casa dele. E eu não sei vocês, mas no primeiro momento que eu tive contato com essa história, enquanto eu tava lendo os livros, eu fiquei assim, nossa, e agora? E agora, o que vai acontecer? Será que essa pessoa, será que esse William Beckley Mackenzie vai impactar de uma forma muito pesada a família deles ali? Ou ele só tá ali, depois ele vai voltar pra casa e fica tudo bem? Eu sei que Outlander é uma história que não deixa de surpreender a gente a cada vez que tem alguma coisa ali a mais, ou um novo personagem, um novo plot twist ali que acontece entre esses personagens. Sei que eu sou apaixonada nessa série. Se você tá aqui assistindo, eu acredito que você também seja. Obrigada por assistir, curte o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo de análise de Outlander nesse canal Entre Páginas e Cenas.